Apocalipse capítulo 7, nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 17. E o texto da palavra de Deus que ora nós lemos, ele nos diz assim: depois disso, eu vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Então vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, 144.000 de todas as tribos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Aser 12.000, da tribo de Naftali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Issacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000, da tribo de Benjamim 12.000. Depois disso, olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé, diante do Cordeiro e do trono, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz, dizendo: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram, com o rosto em terra, diante do trono, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força, sejam ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. Então um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem de dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. E Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Senhor, que a tua palavra, nesta manhã, possa nos trazer a luz, possa nos trazer a paz, possa estar nos edificando, possa estar nos abençoando, possa estar enchendo o nosso coração de paz, esperança, Pai. Que nós possamos ter novas perspectivas no nosso viver, Pai, através do alimento, da força, da restauração da Tua Palavra. Abençoa, Senhor, a cada um que estiver ouvindo esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, mais um texto do Apocalipse que para muitos gera uma certa dificuldade de compreensão, mas eu digo que a Bíblia ela é clara
Ela é como águas cristalinas e transparentes. A Bíblia não é um livro de códigos, como muitos pensam ser. A Bíblia não é um livro de decifrar enigmas. Mas quando nós reverentemente, humildemente nos prostramos diante de Deus em adoração, em oração e na dependência do Espírito Santo, Ele nos revela aquilo que a sua palavra nos diz. A palavra de Deus, ela não pode ser entendida somente pelo racionalismo humano, somente pelo nosso intelecto. É necessário a ação do Espírito Santo no nosso interior, no nosso coração, na nossa mente. E é por isso que muitos leem a Bíblia, mas não conseguem extrair nada dela, porque não a leem na direção, na orientação, humilhados diante de Deus, reconhecendo a sua pequenez e pedindo a luz do Espírito Santo para que haja uma compreensão. Nós sabemos que o livro do Apocalipse, ele traz alguns textos onde requer de nós uma atenção especial na interpretação dele, porque, como eu já disse, ele foi escrito pelo ancião João, um dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Mais ou menos aos 90 anos, ele estava exilado na ilha de Patmos, condenado a trabalhos forçados, numa ilha rochosa, onde ali cavava pedras, para que essas pedras fossem transportadas para Roma, para que ali fossem construídos os megas monumentos que o imperador fazia em honra ao nome dele. Então, João, no meio daqueles trabalhos forçados, naquela ilha rochosa e solitária, ele tem as visões do Apocalipse. E aquelas revelações deveriam sair daquela ilha, uma ilha de presídio. E como todo presídio, deveriam passar pela censura dos guardas. Então João não podia escrever ali abertamente coisas que se referiam ao imperador, coisas que se referiam ao império, coisas que se referiam a um reino terreno. Ele tinha que escrever por códigos. Por isso que existem muitos simbolismos no livro do Apocalipse. Nós vimos no capítulo 6 o simbolismo dos 4 cavalos e seus cavaleiros. Aqui nós temos mais alguns simbolismos. Em todo o livro do Apocalipse nós veremos simbolismos. E era necessário que o texto das revelações que João teve na ilha de Patmos, que seria enviado às 7 igrejas da Ásia, para que eles recebessem essa mensagem, era necessário que o texto fosse colocado então em forma de símbolos, para que passassem pela censura dos guardas que estavam ali encarregados de receberem e enviarem mensagens dos prisioneiros naquela ilha. Eu que já fiz muitos trabalhos de capelania em presídios, eu sei como é rígida essa fiscalização do que entra, do que sai no presídio, e há uma revista constante que é feita em todas as portas que nós adentramos num presídio, e naquele tempo não era diferente, talvez até um pouco mais rígido. Por isso que João ele usa muitos simbolismos, porque o imperador não gostava de nada que falasse contra ele ou contra o Império de Roma. Então aqui no capítulo 7 do livro do Apocalipse, outra coisa que é bom frisarmos para nós entendermos no estudo do Apocalipse é que nem todos os eventos estão colocados numa ordem cronológica, não segue uma ordem cronológica no tempo. Então nós temos que estar atento a esse fato também, porque isso nos ajuda muito a compreender esse livro. Então vamos lá. Texto do capítulo 7 do livro do Apocalipse, primeiro versículo diz assim: depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Primeiro, quando a Bíblia fala dos 4 cantos da terra, isso não quer dizer que a terra é plana, a terra é achatada, tá? Essa linguagem falando dos 4 cantos da terra é uma linguagem figurativa, tá bom? Uma linguagem figurativa.
nós não somos terraplanistas, nós acreditamos na esfericidade da Terra. Nós entendemos que a Terra é um globo terrestre. Isso já foi revelado ao profeta Isaías cerca de 500 anos antes da nossa era cristã. Há mais de 2.500 anos atrás, Deus revelou ao profeta Isaías que ele é o que estava sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos sobre a terra. Então, o profeta Isaías recebeu essa revelação muito antes dos grandes cientistas descobrirem que a Terra é dessa forma esférica, como num globo, tá bom? Então, quando a Bíblia fala nos 4 cantos da Terra, está se referindo à totalidade de toda a Terra. O número 4 é um número que representa a totalidade. Então aqui João recebe essa visão e ele diz: depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. A que se refere esses 4 ventos que os 4 anjos estavam segurando, retendo o seu poder para que não afetasse nem nada na terra, no mar ou em qualquer árvore? Esses 4 ventos fazem uma referência, uma alusão aos 4 cavaleiros do Apocalipse vistos no capítulo anterior, no capítulo de número 6. E que Zacarias, o profeta no Antigo Testamento, também faz uma referência sobre eles, tá bom? Nós vamos ler daqui a pouquinho Zacarias capítulo 6, e nós vamos ver que já no Antigo Testamento havia uma referência a esses 4 cavalos e seus 4 cavaleiros agindo, atuando em toda a terra. Eu disse na palavra de domingo passado que esses 4 cavaleiros já estão sobre a terra. Por quê? Nós acreditamos, como eu já disse, que o primeiro cavalo, o cavalo branco, e o seu cavaleiro representam o evangelho na terra, porque ele sai com força para vencer, com uma coroa de vencedor, para alcançar toda a terra, com um arco que representa alcance para alcançar toda a terra. O segundo cavaleiro que vem em seguida, o cavalo vermelho da guerra, depois o cavalo preto da fome, o cavalo amarelo da mortandade, da mortalidade, porque uma coisa puxa a outra. Nós sabemos que as guerras existem há muito tempo, só que tem aumentado de intensidade de uns tempos para cá. A guerra traz a fome traz as pestilências trazem a morte. Então, é um cavalo após o outro, fazendo esse desencadeamento das coisas que vêm e ainda estão para vir sobre a terra. Quando nós dizemos que os 4 cavaleiros já estão na terra, não quer dizer que eles estejam atuando com toda a sua força, com toda a sua intensidade. Não. A atuação dos 4 cavaleiros na terra ela é progressiva. Então nós sabemos que as guerras já existem há muitos anos, desde que o homem é homem e o pecado entrou no mundo, começaram os conflitos. A fome já existe há muito tempo. Em alguns lugares do mundo, pessoas morrem diariamente de fome. Então, o que é isso, senão a atuação do cavalo negro, da fome? Nós vemos que também no mundo já existem as pestes há muito tempo. Elas têm aumentado de intensidade agora nos últimos tempos, e nós sabemos que a mortandade, a mortalidade ocorre no mundo inteiro, desde que o pecado entrou no mundo. Só que a intensidade da atuação desses 4 cavaleiros, ela é progressiva, ela vai aumentando, os 4 cavaleiros vão aumentando a sua intensidade de atuação na terra, e cada vez mais nós sentimos mais fortemente o galopar desses 4 cavalos comandados pelos seus cavaleiros. Nós vamos ver no livro de Zacarias que cavalo representa uma força controlada, tá? Então, quem é que controla essas forças? Quem é que dá ordem para essas forças, para elas agirem, atuarem na terra? Será o inimigo? Será o diabo? Não. O diabo, como nós já dizemos, ele é simplesmente o diabo de Deus, uma criatura. Deus o fez como um anjo celeste
Mas ele, pela sua soberba, ele caiu e aí se transformou em Satanás, o acusador. Se transformou juntamente com vários anjos, um terço da parte dos anjos que o seguiram, sendo que esses são os demônios que atuam na terra. Mas nós sabemos, queridos, que todo poder reside na mão de Deus. Nós vimos isso no capítulo 5, que nós já estudamos do livro do Apocalipse, que quando João viu aquele livro selado, por dentro e por fora, e que ninguém podia abrir, nem olhar o que estava dentro dele, João então percebeu que o anjo lhe falou: não chores, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, o Cordeiro de Deus venceu, e ele abrirá o livro. Glória a Deus. Então, isso quer dizer o quê? Que Deus tem todo o controle da história do universo. Nada passa desapercebido diante dos seus olhos. Deus tem todo o controle. Deus está por dentro de todas as coisas que estão acontecendo, de todas as coisas que virão. E é Ele quem tem o domínio e o controle destas forças, destes cavaleiros que estão e ainda estarão atuando com muito mais intensidade sobre a terra. Quer ver? Vamos ver lá em Zacarias. Zacarias capítulo 6, lá no Antigo Testamento, fala sobre as 4 carruagens. 4 carruagens e os seus cavalos e os seus cavaleiros. Já é uma menção, já é uma referência aos 4 cavaleiros do Apocalipse. E diz assim em Zacarias capítulo 6: olhei novamente e vi diante de mim 4 carruagens que vinham saindo do meio de 2 montanhas de bronze. A primeira estavam atrelados cavalos vermelhos. Olha aí os cavalos vermelhos. A segunda, cavalos pretos. Olha aí os cavalos pretos. A terceira, cavalos brancos. E a quarta, cavalos malhados, ou amarelados, ou desbotados. Porque essa palavra amarelo, no grego, o termo original dela é chloros, que dá um sentido de uma cor desbotada. Então não é bem um amarelo forte, é um amarelo meio que desbotado. Então todos eram vigorosos. E eu perguntei ao anjo que falava comigo: que representam esses cavalos atrelados, meu Senhor? E o anjo me respondeu: estes são os 4 espíritos dos céus, que acabam de sair da presença do soberano de toda a terra. A carruagem puxada pelos cavalos pretos vai em direção à terra do norte. A que tem cavalos brancos vai em direção ao ocidente. E a que tem cavalos malhados vai para a terra do sul. Os vigorosos cavalos avançam impacientes por percorrer a terra. E o anjo lhes disse: percorram toda a terra. E eles foram. Então ele me chamou e disse: veja, os que foram para a terra do norte deram repouso ao meu espírito naquela terra. Olha aí, queridos, através dessa visão do profeta Zacarias no Antigo Testamento, muitos séculos antes do livro do Apocalipse ser escrito, muitos séculos antes de João ter recebido as visões do Apocalipse, Zacarias teve essa visão lá no Antigo Testamento, talvez aí uns 400 ou 500 anos antes da era cristã, portanto uns 500 anos antes de João ter recebido a revelação do Apocalipse. E aí, queridos, aí que está um fato interessante. Nessa visão das carruagens e dos cavalos, nós percebemos que estas carruagens, estes cavalos, eles saem da presença de Deus. Então é Deus quem controla essas forças. É Deus que dá autorização a essas forças para estarem atuando sobre a terra. Mas pastor, é tão difícil, né, acreditar que um Deus amoroso, um Deus bondoso,
ele vem a dar autorização, dar ordem para que esses 4 cavaleiros, que parecem ser tão cruéis, né? Cavalo da guerra, cavalo da fome, das pestilências, da morte, venham estar atuando sobre a terra. Queridos, tudo isso é consequência do pecado humano. Deus, na sua justiça, Deus, na sua retidão, ele quis Deus, na sua bondade, ele quis evitar tudo isso na vida do homem, na humanidade, sobre o mundo. Mas como o pecado entrou no mundo, Deus, na sua justiça, na sua retidão, não podia impedir que as consequências do pecado do homem, das suas escolhas, acarretassem tudo isso. Queridos, tudo isso, todos esses males que acontecem na terra, todas essas tragédias, todas essas calamidades, elas são a consequência do pecado do homem. Deus é bom, Deus é amor, mas Deus também é justiça, Deus também é retidão, e Deus, na sua justiça, ele não podia impedir que as consequências do pecado do homem viessem sobre ele, viessem sobre a humanidade. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, ele tem um controle sobre essas forças que atuam no mundo, em consequência ao pecado do homem. Então nós percebemos que que as 4 carruagens, os 4 cavalos, eles saem da presença do Senhor, eles seguem uma ordem do Senhor. Olha, vocês podem atuar aqui, vocês podem atuar dessa forma, até esse limite. E quando na mensagem do domingo anterior eu falava que o cavalo branco e o seu cavaleiro representam o evangelho e não o anticristo, respeitando a posição de muitos teólogos por aí, a maioria dos teólogos acreditam que esse cavalo branco e seu cavaleiro representam o anticristo. Mas não, queridos, meu ver, é a pregação do evangelho, é o evangelho percorrendo a terra, é a mensagem das boas novas do evangelho do Senhor Jesus Cristo alcançando a terra, e não o anticristo. Veja bem, e aqui nós temos mais uma prova disso. Olha, aqui tem os cavalos brancos, a carruagem que tem os cavalos brancos, no versículo 6, vai em direção ao ocidente. O ocidente é o lado do globo terrestre, essa parte da terra em que nós estamos aqui. Veja só, o evangelho parte do oriente, ali onde foi pregada inicialmente a palavra pelo Senhor Jesus Cristo, transmitida aos seus discípulos, e os seus discípulos saem percorrendo a terra, levando essas boas novas. E até onde esse evangelho alcançou? Até aqui o ocidente. Hoje nós temos as boas novas pregadas aqui, porque a ordem foi dada para que eles percorressem toda a terra e viessem em direção ao ocidente. Então, queridos, mais do que nunca uma prova que esse cavalo branco e o seu cavaleiro representa a pregação do evangelho, porque eles partem ali da presença do soberano de toda a terra, e a eles é dada a ordem de alcançarem toda a terra. O cavalo branco da pregação do evangelho, seguido pelo cavalo vermelho da guerra, e a guerra mais do que nunca se intensifica sobre a terra, agora com a pregação do evangelho. E em consequência da guerra vem a fome, representada pelo cavalo preto. A fome traz as pestilências, as doenças, e tudo isso leva à morte, representada pelo cavalo malhado, pelo cavalo amarelado, pelo cavalo cloros, representando a morte. Então, queridos, esses 4 ventos que os 4 anjos estavam ali segurando para que não afetassem a terra, o mar ou qualquer árvore, representam essas forças comandadas. Cavalos são forças comandadas, forças dominadas. Então esses 4 ventos representam os 4 cavalos, os 4 cavaleiros, vindos da parte de Deus para estarem atuando sobre a terra. Queridos,
Mas notem aí, no versículo 2, que diz: então vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo, e ele bradou em alta voz aos 4 anjos a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. E no versículo 3, não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, 144.000 de todas as tribos de Israel. Queridos, esse capítulo 7 do livro do Apocalipse nos esclarece muitas coisas. E traz uma luz tremenda sobre nós. A primeira é sobre a atuação dos 4 ventos ou dos 4 cavaleiros. A segunda luz que ele nos traz aí é que Deus sempre tem um remanescente na terra que ele preserva. Aqui ele está preservando um número de judeus, um número daqueles que são do povo de Israel preservados. E aonde que eles são preservados? Na grande tribulação. Queridos, esse texto aqui, ele nos traz mais uma evidência de que nós, a igreja do Senhor, nós os salvos, os remidos, os lavados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, nós passaremos por uma parte da grande tribulação, não ela toda, mas uma parte, pelo menos a metade da grande tribulação. É isso que eu creio, é isso que eu ensino, é isso que eu prego. E a prova disso, queridos, está aí no versículo 9, que diz assim: depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, e em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Queridos, olha só, João viu nesta visão que diante dele estava uma grande multidão que ninguém podia contar. Quem é essa multidão? A multidão dos salvos, que ninguém podia contar. Porque aqui tem pessoas de todas as nações, de todas as tribos, povos e línguas. Então o que vem a ser isso, senão a multidão dos salvos, queridos? E eles clamavam em alta voz, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, que simboliza a vitória. E olha só, de onde que eles vêm? Eles vêm da grande tribulação. Isso nós vamos ver no versículo 14. Então, seguindo aí, diz assim: e eles clamavam em alta voz, dizendo: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. E eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força, sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Então um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco? E de onde vieram? Olha aí, ó. Olha aí o fato provando a nossa tese. Versículo 14. Respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Queridos, então olha, aí está a prova, queridos. Nós, a igreja do Senhor, nós passaremos por um período da grande tribulação aqui na terra, a grande tribulação que está para vir sobre o mundo. Nós não seremos arrebatados antes dessa grande tribulação. Respeito àqueles que pregam isso, os pré-tribulacionistas, essa corrente teológica que acredita que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Mas eu prefiro acreditar que nós seremos arrebatados no meio da grande tribulação. Isso ajuda a nós estarmos mais preparados, mais fortalecidos. Isso coloca em nós uma necessidade de estarmos vigilantes e preparados para todos esses fatos que estão acontecendo e que ainda virão a acontecer. Porque olha, se João viu uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, diante do trono e do Cordeiro, e essa grande multidão que ninguém podia contar vinha da grande tribulação,
foram os que vieram da grande tribulação. Então, queridos, aí está a prova. Eu bem que queria ser arrebatado. Quem não queria ser arrebatado antes da grande tribulação? Mas, infelizmente, não será assim. Nós teremos que passar por um período dessa grande tribulação. Por isso eu digo a você, esteja preparado, esteja com as suas vestes alvejadas, esteja se purificando a cada dia, esteja procurando se santificar a cada dia para estar preparado. E outra, o nosso encontro com Jesus pode se dar a qualquer momento, não precisa ser exatamente no arrebatamento, exatamente na grande tribulação, exatamente na sua volta, não. O nosso encontro com o Senhor Jesus Cristo pode se dar a qualquer momento. Por isso, a palavra nos adverte: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Então, queridos, a necessidade de preparo é muito grande. Você pode até discordar de mim, mas eu vejo pela Bíblia. Eu não vou pelo meu achismo, por aquilo que eu penso, mas eu vou pela Bíblia, queridos. A Bíblia, a palavra de Deus, nos dá esta luz. Então, queridos, voltando ao nosso texto, além desta grande multidão de todas as nações, tribos, povos e línguas, diante do trono e do Cordeiro, que vieram da grande tribulação, João também vê o número dos selados dentre o povo de Israel, mostrando que também na grande tribulação um número bem considerável de israelitas será salvo, o remanescente fiel, aqueles que acreditarem no Messias. E esse número de 144 mil, queridos, entendam que é um número simbólico, tá? 144 mil é a multiplicação de 12 vezes 12 mil, ou seja, 12 mil, que também é um número simbólico, de cada uma das 12 tribos de Israel. E aí está no versículo 5, olha a especificação: da tribo de Judá 12 mil, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gad 12 mil, da tribo de Aser 12 mil, da tribo de Naftali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, de Issacar 12 mil, Zebulon 12 mil, José 12 mil e de Benjamim 12 mil. Então esses 144 mil é um número simbólico, representando que de cada tribo, de cada uma das 12 tribos de Israel, Deus tem um remanescente fiel que ali acredita e acreditará no Messias, sendo salvos na grande tribulação. Então, Jesus veio ao mundo, veio para os que eram seus, veio para os judeus, mas os judeus o rejeitaram, a ponto de o crucificarem. E até hoje muitos não creem ainda em Jesus, esse Messias que veio ao mundo. Eles estão esperando aí no Messias, e quando o anticristo vier, vai enganá-los. Mas uma parte dos judeus, dos israelitas, já creem em Jesus, e uma outra boa parte ainda vai crer nesse período da grande tribulação. Então, isso também derruba por terra uma tese pregada pelos chamados Russelitas. Os Russelitas, ou Testemunhas de Jeová, mais conhecidos, eles dizem que esses 144 mil é a totalidade dos salvos que vão estar na glória, ou que vão estar participando do reino milenar, do reino terreno de Cristo aqui na terra. Então, queridos, isso não faz sentido, porque se fosse assim, olha, já estaria esgotado há muito tempo o número dos salvos. O número dos salvos não é somente 144 mil, como pregam os russelitas. O número dos salvos é muito maior, é uma multidão incontável. No versículo 9 diz que é uma multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas em pé, diante do trono e do Cordeiro. Eu queria saber o que os russelitas fazem, ou qual a explicação que eles dão sobre esse versículo 9. Se eles dizem que a totalidade dos salvos é somente 144 mil, que explicação eles nos dão para esse versículo 9, que fala de uma multidão incontável, inumerável, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro? Então, queridos, o número dos salvos, o número dos lavados pelo sangue de Cristo, dos remidos, é um número incontável, inumerável.
de todos os povos, tribos, línguas, nações da terra. Os 144.000 são somente um número simbólico, representando uma boa parte de cada uma das 12 tribos de Israel. Ok? Então, veja bem, queridos, prosseguindo aí o nosso texto. No versículo de número 15, diz: por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não os atingirá o sol, nem qualquer calor abrasador. Pois o cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os apacentará, ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Queridos, eu tenho dito que o livro do Apocalipse, antes de ser um livro aterrorizador, que não é, antes de ser um livro como muitos pensam, um livro que causa medo, não, o livro do Apocalipse é um livro que nos traz esperança. As visões do apóstolo João nos trazem esperança, perspectiva de um futuro glorioso. Ela nos traz essa mensagem, queridos. E olha só, quer ver mais consolo, mais esperança do que isso? Olha, aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, a sua proteção. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não os afligirá o sol, nem calor qualquer abrasador. Pois o cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Olha, queridos, que futuro glorioso nos espera. Um futuro no qual nós estaremos abrigados, protegidos, debaixo do tabernáculo do Cordeiro, do Senhor Jesus, debaixo das suas mãos protetoras, para todo sempre. Nunca mais teremos fome, nunca mais teremos sede. Nenhum sol mais nos afligirá, nem qualquer calor abrasador. Cordeiro que está no centro do trono será o nosso pastor. Ele nos apacentará, nos guiará às fontes de água viva, e nos enxugará, pessoalmente nos enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Queridos, o futuro que nos aguarda, no futuro que nos aguarda não há mais choro, não há mais sofrimento, não há mais nenhum dissabor, não há mais qualquer dor, não há mais qualquer tragédia, não há mais calamidade. Aqui a promessa é que o Senhor nos guiará às fontes de água viva, onde teremos todo o refrigério para nossa alma, todo o bem-estar, toda a paz, que só a presença do soberano dos soberanos, o Senhor Todo-Poderoso, Ele pode nos dar. E ali Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Ele trará o seu consolo para nós, queridos. Isso é maravilhoso. Se hoje você sofre, se hoje você chora, se hoje você passa pelas suas tribulações, tudo isso terá um fim, nesse futuro que nos aguarda. Por isso que é muito bom, é muito importante nós estamos na presença do Senhor, preparados, nos purificando a cada dia, nos lavando a cada dia, nos santificando a cada dia, melhorando cada dia, para nós experimentarmos esse futuro glorioso que nos aguarda. Está você preparado? Que essa palavra, principalmente essas palavras finais, venham te dar um estímulo, venham te dar um ânimo, venham fazer com que você persevere nessa carreira que você iniciou, nessa decisão que você tomou de seguir a Jesus. Siga Jesus para sempre, porque Ele tem esse futuro glorioso para você. Ele será pessoalmente o nosso pastor. Ele nos conduzirá às fontes das águas. Ele é quem vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, e nada mais nos afligirá, nada mais causará dor, nada mais causará espanto.
Eu quero orar com você. Se você ainda não tomou essa decisão de aceitar o perdão que Cristo te oferece na cruz, obrigado, de aceitar essa salvação tão gloriosa que Ele proveu para nós na cruz. Você já aceitou o perdão de Cristo, o perdão que Ele te oferece na cruz? Você já entregou a Jesus sua vida, reconhecendo Ele como o único que pode salvar você da condenação eterna, do inferno, de todas essas tragédias que estão para vir sobre o mundo? A sua vida já é do Senhor Jesus? Jesus já é o teu Senhor? Jesus já é o teu dono? Se você ainda não tomou essa decisão, o que você está esperando? Olha, todos os fatos estão aí, todas as coisas estão aí, nuas e cruas diante dos nossos olhos, acontecendo a cada dia. O que você está esperando? Então eu te convido a fazer essa oração comigo, entregando sua vida, sua alma, seu ser ao Senhor Jesus. A Bíblia diz que aquele que publicamente o reconhecer diante dos homens, será reconhecido diante do Pai que está nos céus. Se com a tua boca confessares a Jesus como seu Senhor, e no seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com a boca se faz confissão para a justiça, e com o coração se crê para a vida eterna. Então, se você está tomando nessa manhã essa decisão, ou em qualquer momento que você estiver vendo esse vídeo, assistindo, você tomou essa decisão de entregar a sua vida a Jesus, coloque aí nos comentários: eu estou entregando minha vida ao Senhor Jesus, eu estou me arrependendo dos meus pecados, eu estou declarando que Jesus é o meu Senhor. Faça essa declaração, que é muito importante. Você vai estar reconhecendo publicamente que você declara que Jesus é o seu Senhor. Eu quero orar por essa decisão que você tomou, quero orar pela tua vida. Quero que você repita essa oração comigo assim, dizendo: Senhor Jesus, eu venho diante de ti arrependido dos meus pecados, confessando que sou pecador e que necessito da tua graça, da tua misericórdia da minha vida. Perdoa os meus pecados, apaga todas as minhas transgressões, lava-me no seu precioso sangue, escreve o meu nome no livro da vida que está nos céus. Eu quero essa salvação e declaro que a partir de hoje tu és o meu Senhor, tu és o meu dono, Jesus. Eu recebo o teu Santo Espírito, eu passo a ser a habitação do teu Santo Espírito, para que o teu Santo Espírito me guie em todas as minhas decisões, em todas as minhas atitudes, em todos os meus atos. E assim cumpra-se a tua vontade na minha vida a cada dia, em nome de Jesus. Eu te agradeço por essa grande salvação. Amém, Senhor. Parabéns, se você fez essa oração, você é uma pessoa salva. Escreva aí nos comentários: eu fiz essa oração. Aí no chat, escreva: eu fiz essa decisão. Eu estou entregando minha vida a Jesus. Estarei orando por você, estaremos orando por você. E qualquer material de apoio, qualquer palavra de orientação que você precisar de nós estaremos aí para te atender, tá bom? Diariamente nós publicamos aí no YouTube orações, oração da manhã, oração da noite, leituras diárias da Bíblia, explicações da Bíblia, fatos da Bíblia, para que você possa ser bem instruído na palavra de Deus. E aqui estão alguns pedidos de oração que foram colocados aí no chat, nos comentários. Nós encorajamos você a estar ainda colocando esses pedidos, porque depois o vídeo ainda fica aí disponível no YouTube aí por muito tempo, para sempre. E esses pedidos que você colocar aí vão estar sendo também visualizados, para que outras pessoas possam estar orando também por você. Vamos estar aqui apresentando a Carolina Cremonês, que pede oração por sua família e seu trabalho, pelo Anderson Carlos, que pede oração por sua vida, por força e equilíbrio para superar o passado, as frustrações da vida sentimental, ansiedade, angústias, aflições. Quantas pessoas, né? Padecendo por essas angústias, essas ansiedades que o tempo presente, o tempo moderno impõe a cada uma. Mas nós estamos aqui para estarmos orando uns pelos outros. Comunique as suas necessidades para estarmos orando. E não se esqueça, a igreja não está fechada, a igreja está aberta. 24 horas estamos te atendendo aí, tá bom? Você pode agendar conosco horário para aconselhamento, para você estar aqui recebendo oração, orientação. Você pode aí em todo o tempo estar se comunicando conosco via WhatsApp, fazendo seus pedidos de oração, comunicando suas necessidades, tá bom? Oramos por todos esses pedidos que foram colocados hoje no caderno de oração, por todos que já estavam aqui anotados, por todos que serão anotados, pedindo, Senhor,
a tua bênção, a tua atuação nessas vidas. Cura aqueles que precisam de uma cura de suas enfermidades. Traz restauração, abre as portas de trabalho, traz a provisão financeira, restauração para os lares, famílias e casamentos. A bênção tua sobre cada vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos cantar novamente aquele louvor que nós cantamos no início. Muito lindo. Traz para nós esta meditação, essa reflexão baseada naquilo que nós falamos nesta manhã. Bom, e aí na tela do que você está assistindo, meu filho Heber vai estar colocando também os dados bancários da conta da igreja, se você deseja contribuir para esta obra, tá? Diariamente, milhares de pessoas são alcançadas pelos vídeos que nós publicamos todo dia, pelas transmissões que são feitas 24 horas através dos nossos equipamentos adquiridos graças à sua oferta, à sua contribuição. Temos computadores ligados 24 horas por dia aqui na igreja, transmitindo orações, transmitindo mensagens, palavras. Estamos trabalhando aí o tempo todo, editando, produzindo, editando, publicando esses vídeos. Eu e meu filho Heber ficamos trabalhando nisso praticamente o dia todo. E tudo isso graças à sua contribuição, graças à sua ajuda. E quanto mais você dá semente àquele que semeia, quanto mais você dá a condição do evangelho ser falado, do evangelho ser proclamado, do evangelho ser espalhado aí pelo mundo, mais você é abençoado. Com certeza, muito abençoado. Deus vai multiplicar a tua semente, Deus vai multiplicar o teu pão, Deus vai te dar essa provisão cada dia mais. Eu fico tão contente quando sempre eu estou recebendo aí contatos de outras partes do mundo, principalmente da África. Nós temos tantos africanos aí que nos seguem no nosso canal, nas nossas redes sociais, e eu fico contente, porque muitos dizem: olha, pastor, eu estava necessitado dessa palavra, essa palavra veio num bom momento. Quero estar sempre recebendo essas mensagens, quero estar sempre recebendo essas orações. É todo dia sempre a gente recebe mensagens assim. Então, que isso possa ser um estímulo para que você possa continuar contribuindo com essa obra, amém? Que Deus abençoe, Deus multiplique essa sua oferta, essa sua contribuição. E aí mesmo no chat você pode fazer a contribuição. Basta você clicar no botãozinho aí Superchat, e dentro desse botão Superchat, quando você clica no Superchat, vai aparecer alguns valores. Escolhe o valor que você quer contribuir, e aí você pode já fazer a transferência direto do seu cartão de débito ou de crédito para a conta do ministério, para a conta em que nós vamos estar aí administrando esses valores. Deus abençoe a tua vida e Deus multiplique a sua sementeira, em nome de Jesus, amém? Lembrando que hoje, a partir das 18 horas, nós temos o nosso culto online, e você já é convidado para estar junto com a sua família e compartilhando com outros esta mensagem e o culto que será transmitido à noite. Aproveite e já compartilhe essa mensagem que você ouviu agora de manhã, que com certeza vai edificar muitas vidas, vai trazer evangelização para muitas pessoas. Então, compartilhe. É só 2 cliques no botãozinho aí escrito compartilhar, e depois para a pessoa ou as pessoas do seu contato que você deseja que essa mensagem seja enviada. Com 2 cliques, você vai estar evangelizando alguém, fazendo a sua parte no ID, na missão que Deus te destinou a fazer, evangelizar. Amém? Deus abençoe. O seu olhar me atraiu, nunca vi coisa igual. Doce presença no meu interior, no meu interior. Te seguirei, te seguirei.
nada mais impedirá de te seguir. Te seguirei, te seguirei, nada mais impedirá de te seguir. O seu olhar me atraiu, nunca vi coisa igual. Doce presença no meu interior, no meu interior. Te seguirei, te seguirei, nada mais impedirá de te seguir. Te seguirei, te servirei, nada mais me impedirá de te seguir. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo seja contigo para sempre. Oramos ainda pela Marli Ferreira. Ela pede oração por doutora Vivian, seu esposo, por Ricardo, pelo irmão Paulo César, Maicon. Deus esteja curando, restaurando todas essas vidas, trazendo paz, cura, restauração, em nome de Jesus. Seja contigo a boa mão do Senhor. Deus te abençoe. Não se esqueça que também domingo que vem continuamos o nosso estudo sequencial do Apocalipse. E já estaremos entrando no capítulo 8, falando do 7º selo, do incensário de ouro, das 7 trombetas. Muita coisa boa ainda está por vir aí, tá bom? Então nós contamos com a tua participação. Domingo que vem, às 10h30 da manhã e também às 18 horas. Deus abençoe. E esses vídeos ficam aí no nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho. É só você, se você ainda não conhece o nosso canal, você está assistindo exatamente um vídeo dele. Ou se você quiser estar acessando ele de algum outro meio, o canal é Plenitude Net. Só você ir lá no buscador do YouTube ou no buscador do Google, colocar Plenitude Net, já vão aparecer os nossos vídeos. Clique em algum desses vídeos e dentro desse vídeo, clica aí no canal e se inscreva. Amém? Deus abençoe a tua vida. Obrigado aí, meu filho Heber, que esteve aí o tempo todo aí nos auxiliando na parte técnica. E que Deus esteja abençoando a cada uma das famílias que esteve conosco, presente aí, junto nessa transmissão. Deus abençoe, em nome de Jesus. E que possam vir tempos de paz, tempos de refrigério, tempos bons sobre o nosso Brasil, sobre a nossa nação. Não se esqueça de estar jejuando amanhã, hoje a partir da meia-noite até ao meio-dia de amanhã, em prol da nossa nação, em prol de todo esse livramento, para que toda essa situação de calamidade passe. Amém? Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe o teu lar, a tua família, em nome de Jesus. Amém.